você estudou pedagogia, secretariado executivo, está Sim, fazendo duas pós, na área Libras. da educação. Não, estou fazendo na área da educação, estou fazendo duas pós. Uma é Libras, só que a pós não é muito bacana, então estou fazendo um curso fora de Tá. E, Libras e também. aí, inglês, Libras e estudando para concurso. É, e não é, né? Porque acaba que ia fazer tudo e não faz nada, né? Já entendi isso. Então, não dá para a gente aprofundar exatamente aqui, mas provavelmente, se a gente fosse mexer, existem legados familiares que você está tentando continuar. Vou te dar um exemplo. Minha avó era, né, que ela morreu. Ela era viúva de ex-combatente e ela recebia a pensão dela pelo Banco do Brasil. E aí, cara, o Banco do Brasil era tudo na vida da minha avó. A minha mãe foi professora de inglês, depois ela passou na Caixa Econômica e fez carreira na Caixa Econômica. Meu pai é empresário e o meu avô, pai do meu pai, era um dos empresários e comerciantes mais queridos e carismáticos de Teresina. Tem uma rua em Teresina com o nome dele, em homenagem. E o meu avô morreu atropelado. Interromperam a vida dele. E ele tinha 5 filhos, 4 mulheres, que são as minhas tias, e um homem, que é o meu pai. E o meu pai não virou o meu avô. Pelo contrário, ele ficou de mal com a vida. O que que acontece? Quando o meu avô, comerciante, empresário, carismático, querido, bem-sucedido, legal, gente boa, morre atropelado, automaticamente o legado dele cai para o meu pai. Isso é uma coisa emocional, psicológica, quântica, sei lá. O meu pai desvia, não assume. Foi parar em quem? Só que também tem o legado do meu vô, que foi para a guerra e combateu. Nossa, até nem tinha me tocado disso, cara. E aí tem um legado da minha avó, que o Banco do Brasil é tudo, e o da minha mãe, que a Caixa Econômica é tudo. E o meu tio, que foi meu pai durante minha infância, era a figura paterna que eu tinha, engenheiro civil, construção. Resumo, há 7 anos atrás eu era muito parecido com você. Eu, eu queria ser pastor, mas eu também queria ser professor de inglês, eu queria ser empresário, montar uma escola, mas aí eu também queria passar em concurso, porque eu era muito inteligente, sou muito inteligente, e meus amigos falavam que eu tinha que fazer concurso. E aí, cara, foi a primeira vez que eu pisei no consultório da doutora Silvana, e ela me explicou o que eu estou te explicando aqui agora. E eu também queria. Ah, e tinha um legado dos meus bispos, que transformaram a minha vida, e eu queria. Então, assim, eu queria. Provavelmente, esse tanto de direção que você segue são legados que você pegou e está querendo cumprir. E aí a Silvana olhou na minha cara e falou assim: o seu avô quer que você seja um comerciante bem-sucedido, carismático. O seu pai quer que você seja não sei o quê. Sua mãe quer que você seja servidora pública da Caixa. A sua avó do Banco do Brasil. Tanto que eu fiz concurso no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. O seu fulano quer não sei o quê. E o Felipe André, que é o quê? Quem é o Felipe André? E aí eu vou te falar uma coisa que eu fiz e mudou a minha vida e que eu acho que você deveria fazer, que é uma dinâmicazinha. Muitas pessoas fazem isso de diversas maneiras, tá? Que é uma dinâmicazinha. Pessoas que eu digo assim, eu li num livro, mas tem outros coaches que fazem isso, não sei o quê. Eu não sei quem que inventou isso. Então não vou aqui. Eu li isso nos 7 hábitos que eu uso aqui de vez em quando, que chama a dinâmica de você visitar o seu velório. Então você vai para um lugar
isolado na sua casa, pode ser num momento que você esteja sozinho, você não vai ser interrompida, e você vai botar uma musiquinha de fundo, vai desligar a luz, e você vai imaginar daqui a 50, 60 anos, sei lá, tá tendo um velório e é o seu velório. E você vai visualizar as pessoas mais importantes da sua vida passando pelo caixão e elas param e dizem alguma coisa. O que que você quer que elas digam? O que você quer que o seu marido, que a sua família, que os seus colegas de trabalho, que os seus clientes, você quer clientes visitando ou não, você quer alunos, você quer o quê? E qual que é o grande segredo que separa as pessoas mais felizes e realizadas do mundo, que é uma minoria de pessoas, do restante da sociedade, a manada, a boiada total, que vive uma vida sem sentido e sem realização. A pequena parcela de pessoas mais bem-sucedidas e realizadas do mundo, eles enxergaram exatamente o que eles querem e eles vivem em função disso. Felicidade é o nome que a gente dá para o sentimento que a gente tem de estar na estrada certa, levando para o destino certo, que é o nosso. Porque às vezes a gente está na estrada para o destino do pai, da mãe, do tio, da tia. E aí, no seu caso, por exemplo, você tem umas 7 estradas que você está andando e cada uma delas é de alguém. E a pergunta é qual que é a sua? E a forma de descobrir isso é quando chegar o teu dia, o que você vai querer ter construído, vivido, deixado na terra e na vida das pessoas. E eu posso te dizer o seguinte, aqui todo mundo escutou, né, o grande anúncio, ou deveria ter escutado e entendeu tudo que aconteceu. Lá em 2018, quando eu estou começando a jornada, que eu abro a primeira turma, vem de 9, a segunda vem de 6, a terceira vem de 0. E eu vou dormir decidido a desistir. E no dia seguinte eu acordo e estou eu lá de novo gravando vídeo. Não consigo, eu queria desistir e não consegui. E eu acho que dessa vez aconteceu a mesma coisa. Teve momentos que eu quis. Não, não, chega! Mas tem uma coisa dentro de mim mais forte que não deixa desistir. O que é essa coisa mais forte dentro de mim? É saber, eu já visualizei como que eu quero morrer. No sentido de o que eu quero ter feito quando a minha vida acabar. Essa que chama de começar com o fim em mente. Que na verdade, por que isso é tão forte? Porque Deus trabalha desse jeito. Deus, tudo que ele começa, ele já viu o fim. Tudo que Deus fez na Bíblia, antes dele começar, ele já tinha visto o último passo. Aí ele começa. Tudo, a nossa natureza, a nossa essência é enxergar o destino e depois começar a jornada. Quando a gente inverte isso e começa a jornada e fala assim, meu amigo, para onde que você está indo? Não sei, vamos embora. Na hora que a gente, depois a gente vê onde que é mais ou menos. Eu vou te falar o que você me respondeu quando eu te perguntei por que você quer ser fluente, depois que você entendeu a pergunta. É mais ou menos assim. Eu abri o cockpit do piloto e falei, Liliane, esse avião aqui que está decolando, tá, para onde que está indo? Você falou assim, rapaz, vamos indo e aí a gente vai vendo onde tiver tempestade, a gente desvia, vai seguindo o tempo bom e quando acabar a gasolina, onde pousar, pousou. Faz um pouso de emergência lá e onde tiver parado, parou. Você, só que aí na verdade você está assim na vida. É. Então, o que você precisa fazer urgentemente? Por quê? Porque a fluência é uma viagem que vai ter bastante tempestade no caminho.
E se você não tiver enxergado, eu estou indo para Londres e eu não abro mão de Londres, que se representaria o teu projeto pessoal, vai vir uma tempestade e você desvia. Por quê? Porque não tem um destino. Então, para que eu vou passar por uma tempestade que está a caminho de Londres se chegar na África dá na mesma? Eu desvio para a direita. Se for parar na África, tá valendo. Não faz diferença. E aí você vai desviando, 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 desviando. Quando você vai ver, você está voando há 10 anos. Então, a jornada para a fluência, ela exige, para ela ser concluída com sucesso, ela exige que eu tenha clareza da recompensa que eu vou receber daqui a 5 anos para eu conseguir pagar o preço de abrir mão do que eu vou ter que abrir durante meses para eu ficar fluente. E aí, para encerrar esse momento, a gente vai lá naquela Natália que eu falei que eu vou chamar para falar com a gente sobre investimento. Qual que é a grande diferença do milionário 5 mais, que tem 5 milhões ou mais guardado, para o resto das pessoas que não conseguem guardar dinheiro mais do que 30, 40, 50, 200 mil? O milionário 5 mais, ele tem uma clareza do que ele quer. Ele sabe assim, eu quero viver uma vida assim e esta vida custa X por mês e esse salário vem de eu preciso ter 9 milhões guardado para conseguir viver essa vida trabalhando ou não. Porque o que o milionário quer não é parar de trabalhar, ele quer poder não trabalhar se ele quiser ficar um mês sem trabalhar. Porque quem consegue juntar dinheiro, se parar de trabalhar, ele surta da cabeça, ele enlouquece, ele pira. Ele não quer parar de trabalhar, ele quer a liberdade de não ser obrigado a trabalhar. E é exatamente o que o fluente quer. Não muda em nada, a mentalidade é a mesma. Qual que é a grande sacada que tem aqui? Se eu não souber exatamente qual que é a vida que eu quero viver, e aí quanto que essa vida custa por mês, tá. Ah, entendi. Então eu preciso ter 9 milhões, 10 milhões guardado para esses 10 milhões me gerarem uma renda passiva mensal para pagar essa vida aqui. Se eu não tiver essa clareza, quando começa a passar o tempo e eu estou juntando dinheiro, eu olho para aquele dinheiro guardado e falo assim, cara, para que eu estou guardando esse dinheiro? Aí o que a pessoa faz? Vai lá e compra um carro, compra uma televisão nova. E não tem nada de errado em comprar carro e televisão nova. Eu estou falando que ele não consegue abrir mão do que ele precisa abrir mão de gratificações e recompensas imediatas. Por quê? Porque a recompensa que ele vai ter no futuro, ele nem sabe o que é. Ele não viu, não faz menor. Não tem. E aí, o que é muito bacana, se for difícil enxergar isso? Enxergar alguém que está vivendo uma coisa parecida. Cara, ainda não consegui enxergar exatamente o que eu quero, não, mas eu quero uma vida mais ou menos. Não é que você vai copiar, você vai se inspirar até chegar na sua. Aquela rotina daquela pessoa me encanta. Porque ela acorda não sei como e ela trabalha não sei de onde. É mais ou menos isso que eu quero viver na minha vida. Beleza. Aqui nós não estamos falando de investimento. Se fosse do investimento, quanto custa essa vida? Tanto. Então você vai ter que ter tanto guardado para viver essa vida ganhando dinheiro ou não. Que é a conceito de liberdade financeira. Eu quero viver mais ou menos essa vida aqui. Beleza. Quanto de inglês custa essa vida? Qual o inglês que você precisa ter para viver essa vida? Tal inglês. Então, beleza. Então vamos atrás desse inglês agora. Vamos encontrar esse inglês. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. E qualquer pessoa que estiver me assistindo aqui, que se identificar, é a prioridade número 1, que é a chave biológica da fluência. Cada semana que você deixa de investir encontrando este objetivo, porque você está com pressa demais para ficar fluente e você não tem tempo para perder com essa baboseira de autoajuda, de ficar descobrindo o meu propósito, eu não tenho tempo para isso não, Felipe. Eu estou com pressa, eu quero estudar inglês. Vai lá, bonitão. Daqui a 3 meses está você de novo, parado. É literalmente os dois saíram de Brasília para São Paulo. Um tá com pressa demais, ele não tem tempo para ficar lá no aeroporto esperando fazer check-in, esperando o avião taxiar, ele tá com pressa, agoniado, ele pega o carro e vai. E no começo ele vai, ó. O outro tá lá, o avião nem decolou e ele já tá em Catalão, Goiás. Ih, tô falando pra você, meu amigo, você tinha que ter vindo comigo de carro, tá aí nesse negócio até agora. Depois que o avião decola, ele engole o outro e não tem como ir atrás mais. Então, cada
minuto que eu separo para investir e fazer essa atividade de encontrar o meu objetivo, encontrar a vida que eu quero viver e descobrir quanto custa de inglês essa vida, são meses que eu economizo desistindo, parando, desanimando. Então é uma coisa que, em outras palavras, se paga, vale a pena. E, gente, eu vou falar para vocês uma coisa de verdade, tá? Eu ainda estou descobrindo com o meu time como é que a gente vai fazer. Eu não dou conta de conversar com a Liliane e fingir que eu não tenho que falar isso para ela porque a sessão vai acabar daqui a 15 minutos e aí não dou conta. Eu não consigo. Porque sabe por quê? Porque eu não estou brincando com vocês, não. Vocês confiaram em mim, eu não estou brincando com a vida de vocês. Vocês estão aqui para a gente resolver esse problema. Então, quando eu identificar alguma coisa, eu vou falar. E aí, às vezes, acontece isso, que é a quarta aula que eu estou dando hoje, era para eu ter atendido, acho que 15 pessoas, e a Liliane é a terceira que eu estou atendendo. Eu não sei como é que nós vamos fazer isso para conseguir conciliar, mas eu vou encontrar um jeito, mas eu vou ser sincero. A sua hora comigo vai chegar, e quando ela chegar, eu não vou ficar dando jeitinho e correndo para poder cumprir protocolo, não. Porque eu não sou assim. Eu não sou escola tradicional que fica empurrando os outros para poder passar de módulo e dar certificado. Pelo amor de Deus. Dito isso, vamos voltar. E aí a gente vai fazer o seguinte: nós temos. Ó, peraí, vamos fazer o seguinte. É porque eu comecei antes a sessão que eu esqueci do negócio do tempo. Falta de costume, que o outro Zoom lá é não sei o quê. Só que aí uma parada é o seguinte: eu vou acabar e começar a mesma sessão. Então, você vai clicar de novo no mesmo link que você clicou para entrar nessa daqui. Fechou? E aí Sim. a gente vai fazer mais 10 minutos, que vai fazer, eu vou apresentar a Liliane, depois a Berenice apresenta, depois a Liliane se apresenta. Então, eu vou encerrar e vou reabrir esta mesma reunião do Zoom com o mesmo link. Fechou? Combinado? Sim. Então vamos lá.